Irmãos, eu queria trazer para você hoje uma palavra, e interessante que eu fui falar com uma pessoa sobre essa palavra, ela falou assim: jura que você vai pregar sobre Apocalipse? Apocalipse é um livro bastante difícil, né? Não é fácil a gente ter o entendimento sobre Apocalipse, mas eu queria trazer um tema muito importante, um tema que nós, como igreja, precisamos estar atentos. O livro de Apocalipse foi um livro revelado a João. Ele, na ilha de Patmos, o Senhor se apresenta ali para ele e traz o livro de Apocalipse, também conhecido como livro da revelação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, lá no livro de Apocalipse, o último livro aí da sua Bíblia. No capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, a gente vai fazer a leitura aí dos versículos de 1 a 7. Você que trouxe a sua Bíblia pode acompanhar, senão aqui no telão a gente já tem a projeção. O texto ele diz assim, Apocalipse 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado porque a Tua palavra é a própria revelação, Senhor. Queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo, mesmo que revelou tudo isso aqui a João lá na ilha de Patmos, ele também possa falar ao nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui está uma carta que Jesus manda entregar à igreja em Éfeso. Éfeso era uma cidade extremamente relevante. Éfeso ficava localizado lá onde hoje a gente conhece como Turquia. Era uma cidade grega, uma cidade, a segunda maior cidade do Império Romano. Essa cidade era uma cidade rica, era uma cidade próspera, porém, também era uma cidade idólatra. Uma cidade que adorava a deusa Diana. Muita parte daquela economia da cidade, ela girava em torno de ourives, de pessoas que faziam estátuas daquela deusa, estátuas do templo, também da deusa Diana, e vendiam naquele local. E toda oferenda, toda oferta que era feita para aquela deusa, também era vendida naquele local. Era uma cidade que tinha um grande porto. Era uma cidade que estava localizada numa área estratégica, próximo à Ásia ali, e à Europa. Fazia uma ligação entre a Ásia e a Europa, conhecida ali como Ásia Menor. Ali também havia uma curiosidade. Paulo, ele vai para aquele lugar, ele vai para Éfeso, e é um dos lugares onde Paulo passa mais tempo. Ele fica aproximadamente 3 anos do seu ministério ali, naquela cidade. Se você for ler lá o livro de Atos, você vai ver relatos de que Paulo ficou naquela cidade durante muito tempo. Paulo também conhece ali Priscila e Áquila. Paulo,
um camarada que conhecia a palavra, e ele chega naquele lugar, e ele começa a mudar a realidade de Éfeso. Ele começa a pregar o evangelho, implanta ali uma igreja, e aquela igreja começa a fazer diferença naquele lugar. Aquela igreja começa a falar de um Deus que ama, um Deus que é apaixonado por gente, um Deus que estava ali não apenas para ser o Deus do judeu, mas também o Deus do gentio. E quando Paulo chega naquele lugar, ele constrói então aquela igreja ali, faz com que a igreja de Éfeso cresça, aquela igreja começa então a ser perseguida. O Império Romano começa a ver aquela igreja com maus olhos. Começa a olhar para aquela igreja e fala assim, bom, espera aí, tem algo errado acontecendo aí. A economia da cidade já começou a dar uma balançada ali, por conta da pregação do evangelho, muita gente se convertendo, as pessoas paravam de comprar aquelas imagens da deusa Diana, a economia da cidade começou a sofrer com aquilo. Mas o mais interessante, e o que eu quero trazer para você nessa manhã, é que quando Deus olha para aquela igreja, Ele vê algumas características, e características de uma igreja que eu entendo que é a igreja que Deus busca encontrar. A igreja que Deus, Ele deseja encontrar. Eu queria que você atentasse aí comigo para a primeira característica que a gente encontra aqui nesse texto. Uma igreja que trabalha arduamente. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava arduamente. Era uma igreja que não brincava em serviço, irmãos. Ela colocava a mão na massa, como a gente costuma dizer. Era uma igreja que trabalhava duro. O texto, lá no versículo 2, ele diz, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. Interessante que o comentário bíblico lá, o Barclay, ele diz o seguinte, para trabalho árduo, a melhor palavra aqui seria, a melhor tradução seria trabalho até suar, trabalho até ficar exausto. É o tipo de trabalho que suga toda a sua energia e possui inclusive a sua mente. Esse é o tipo de trabalho dessa igreja. Era uma igreja que gostava de trabalhar, uma igreja que não media esforços para crescer, para avançar, para falar do reino, para pregar sobre Jesus Cristo. Era uma igreja que tinha paixão por gente. Era uma igreja que era apaixonada por gente. Mas uma igreja que trabalhava. Uma igreja que, se chamasse ela para fazer qualquer coisa, ela avançava. Vamos fazer evangelismo na praça, estava o povo lá. Vamos montar aqui os instrumentos, estava lá todo mundo para montar os instrumentos. Vamos levantar uma igreja lá na África, eles iam lá levantar uma igreja na África. Uma igreja que gostava de trabalhar. Não era uma igreja preguiçosa, não era. Era uma igreja que, o texto vai dizer que quando Jesus ele olha para aquela igreja, ele reconhece algo interessante naquela igreja. Uma igreja que trabalha. Uma igreja que não brincava em serviço. Irmãos, quando eu olho para essa igreja, eu vejo uma igreja fazendo mutirão. Vamos fazer um mutirão lá para a gente organizar a igreja de Éfeso, vamos pintar a igreja. E aí estava todo mundo lá, participando daquele mutirão. Era uma igreja, vamos construir tendas. Metia a mão para construir tendas. Era uma igreja que quando recebia um chamado do seu líder para avançar e para trabalhar, não hesitava. Estava lá colocando a mão na massa. Eu fico imaginando o povo chegando lá, e a liderança fala, não, ó, você vem para cá, você é da equipe de pintura, você é da equipe aqui de marcenaria, você é aqui da equipe de limpeza, organizando, porque o povo gostava de trabalhar. Era prazeroso para eles fazer a obra do Senhor. Era prazeroso para essa igreja estar ali trabalhando, vendo o reino crescer e avançar. Irmãos, eu fui criado na igreja batista. E quando eu tinha aproximadamente 12, 13 anos de idade, foi fundada uma igreja lá no Horto Florestal, ali no Jardim Botânico.
Essa igreja começou, na época se chamava missão, né? O que muita gente também conhece como congregação. Então você ainda não tinha uma igreja formada, estruturada. Então era uma casinha muito simples, e ali começou todo um trabalho. E essa igreja, ela passou por diversas obras. Eu lembro que eu, bem pequenininho lá, com esses 13 anos de idade, e a gente cavando sapata para a construção da igreja, era buraco do meu tamanho. E a gente lá tirando areia, tirando entulho, né, daquele buraco, terra lá, para poder fazer a sapata da igreja, os alicerces da igreja ali. Eu fui criado assim, trabalhando na igreja, e sempre gostei de trabalhar na igreja. É prazeroso, para mim não é cansativo, não é algo que me consome, não. É gostoso demais. Outro dia, você deve ter vindo, quem veio aí no último batismo aqui na igreja? O último batismo, nós fizemos, colocamos a piscina aqui no meio. Olha aí, você viu a piscina montada aqui no meio. Aquela piscina, para ser colocada aqui no meio, tem todo um trabalho, irmãos, para ser feito. A gente não estala o dedo, a piscina vem para cá, não. Na sexta-feira, teve um culto aqui. Teve o sextou para casais. Quando terminou o culto, nós precisávamos organizar o batismo de sábado. E sabe como é que isso acontece? A gente pega e bota a mão na massa. A gente pega e vai trabalhar. Né, Leandro? Aí ficou aqui eu, Leandro, a Rafa. Tinha mais alguém com a gente? Acho que não, né? Nós três. A gente ficou aqui até umas 2 horas da manhã. Afastamos todas as cadeiras, colocamos aqui a piscina, estica a mangueira para poder encher a piscina, e aí a mangueira demora para encher, e aí a gente vai embora, e o Leandro veio para cá 5 horas da manhã, saiu daqui 2 horas, voltou 5 horas da manhã, para ver como é que estava o nível da água, para não deixar transbordar. E aí monta as cadeiras todas em volta, e aí quando termina o batismo, sabe o que acontece? Arruma tudo de novo, porque no domingo tem culto. É assim que funciona. Isso é bênção, irmãos. É prazeroso, é gostoso de ver o negócio acontecer. É bom quando a gente sente parte disso. Você é igreja. Igreja é isso. Igreja é trabalhar junto. É a gente depois ter história para contar. É a gente poder olhar e falar assim, caramba, lembra daquele dia que a gente ficou aqui até 2 horas da manhã, aí tinha um povo que estava aqui no encontro no Casados, e eles foram comer uma pizza ali no Casa Shopping. Eles lembraram da gente, sabe o que eles fizeram? Trouxeram uma pizza para a gente estava aqui trabalhando, comeu uma pizza, e continuou o trabalho. É assim que funciona. Quantas vezes você deve ter visto aí, os que ficam aqui pelos bastidores, né, e às vezes ajudam a gente aí a fechar a igreja, tem que fechar a igreja. Como é que fecha a igreja? A igreja não tem um zelador ainda. Quem fecha a igreja? Nós, a igreja, você, eu. A gente estica a corrente lá na frente e puxa lixo para botar lá fora para o lixeiro não vem aqui pegar o lixo, não. Você já deve ter visto aí algumas vezes, pastor Vinícius metendo a mão lá no saco de lixo, carregando lixo lá para a esquina para botar lá, né, Davi? Quantas vezes? Irmãos, eu não estou falando isso aqui com peso, não. Estou falando isso com alegria. É bom fazer parte da obra do Senhor. É gostoso demais. Se você não fez isso, pode fazer. Faz, você vai se sentir parte da igreja. Essa igreja aqui, ela é sua. Igreja é família. Isso é gostoso. Sabe quando teu irmão está lá, o teu vizinho te chama para bater uma laje? Aí, vamos lá bater a laje, depois vai rolar uma feijoada lá, um churrasco. E aí você vai lá, você está junto. Tem história para contar. Essa igreja era a igreja aqui de Éfeso. A igreja que estava junto, unida, trabalhando. Não media esforços. Agora, irmãos, o que me entristece, o que me deixa apavorado, é que às vezes a gente olha para pessoas dentro da igreja que não tem tempo para participar da obra da igreja, não tem tempo para trabalhar na igreja. Negocia as coisas da igreja, mas tem tempo de ir na praia, tem tempo de ir no shopping, tem tempo de ir no cinema, tem tempo de jantar fora. Irmãos, não estou nada contra isso, muito pelo contrário, é muito bom. Eu estava agora, como eu falei, tirei esses diazinhos aí, um dia de férias, né? Aproveitei, fui na praia. Bom, faz parte, você precisa se divertir também.
Agora, nós precisamos também aprender a trabalhar para o Senhor, fazer parte da obra do Senhor. Tem uma cantina aí na igreja, tem uma recepção, tem uma iluminação, tem o povo da transmissão, aproximadamente 50 pessoas, 60 pessoas trabalham para um culto acontecer aqui na igreja. Um culto acontecer. É gente tirando foto, é gente filmando, é gente lá atrás, é gente no Sub-13, no Kids, na recepção, muita gente trabalhando. Você não pode ficar de fora disso. Não negocie trabalhar na obra do Senhor. Paulo vai dizer, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 14 a 16, olha o que Paulo vai dizer. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se impuros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, olha o que ele diz aqui: eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Paulo sabia o que ele estava fazendo, não era inútil, não era em vão o trabalho dele, o seu trabalho na obra do Senhor não é em vão, não é em vão. Nós costumamos dizer aqui que Deus, Ele não deve nada para ninguém, nada, Ele já pagou o preço, Ele já pagou o preço por mim e por você. Qualquer coisa que você fizer, ou que eu fizer, não vai pagar, não vai, o preço já está pago. Nada do que nós fizermos vai pagar o preço. Nada vai recompensar, nada vai retribuir aquilo que Ele fez por cada um de nós. Ele mandou o seu Filho, Jesus, para morrer por mim e por você. Irmãos, nosso Deus é um Deus que trabalha. É um Deus que trabalhou lá no início e continua trabalhando até hoje. Seguindo aqui, a segunda coisa que eu vejo, a segunda característica que eu vejo nessa igreja, e que Jesus, Ele olha para essa igreja, e Ele também identifica, uma igreja perseverante, que suporta o sofrimento sem desfalecer. Olha o que diz lá no versículo 2, na parte B. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. A igreja de Éfeso vivia um momento de perseguição. O Império Romano estava ali açoitando aquele povo, prendia cristãos, levava presos, né? Mas a igreja não parava não, irmãos. A igreja não parava, ela não recuava. Era uma igreja que avançava, que continuava lutando. Essa igreja aqui, a igreja de Éfeso, ela vê o sofrimento chegando e fala assim: ei, isso não vai me parar. Não tem sofrimento que me faça desistir. Não tem sofrimento que vai me parar, não. O comentário bíblico, Beacon, diz o seguinte, que a melhor tradução dessa palavra aqui é persistência imperturbável. Ou seja, nada pode me abalar. Nada. Nada pode me abalar. Precisamos ter uma igreja motivada a vencer. Precisamos ter uma igreja que olhe para o problema e fale assim: você não vai me paralisar, eu não estou sozinho, eu tenho Deus comigo, não existe problema que pode me parar. Não. Irmão, eu fico enfurecido quando eu ouço, como eu falei essa semana agora, uma pessoa chegou e falou assim: eu quero dar um tempo de Deus. Dar um tempo de Deus? Como assim dar um tempo de Deus? Existe isso? Existe isso, dar um tempo? Não, eu vou deixar de ir na célula porque, poxa, eu acordei, recebi uma mensagem aqui no meu celular de uma pessoa, eu não gostei muito da mensagem. Espera aí, irmão, é isso que vai te paralisar? É isso que pode te paralisar? É esse tipo de coisa que pode deixar você parado? Que não vai deixar você avançar? Jesus olhou para aquela igreja e falou assim: essa igreja é uma igreja motivada. Essa igreja não tem nada que possa parar ela. Irmãos, pessoas se infiltravam no meio da igreja, pregando doutrinas que não eram doutrinas cristãs. E aquele povo olhava para aquilo e falava assim: espera aí, isso não é de Deus não. E confrontava.
não tolerava o homem mau. O texto diz isso. Era uma igreja que buscava, lutava contra o dia mau. Uma igreja apaixonada por Jesus. Uma igreja que olha para a dificuldade e fala assim: não adianta, nada pode me deter. Pastor Josué, ele usa muito uma frase, né? Ele fala o seguinte, que o motivado, ele vence o inteligente. Uma pessoa motivada, ninguém pode paralisar ela. Ninguém pode paralisar. Nós precisamos ser inteligentes, sim, mas precisamos ser motivados. O inteligente, ele pode até crescer, ele cresce, ele avança, mas o motivado, meu irmão, ninguém para ele. Ninguém para ele. Se ele não conhece, ele vai buscar conhecimento. Se ele não sabe fazer, ele procura quem sabe. Se alguma coisa aparece no meio do caminho, ele passa por cima, ou então ele dribla. Nada pode deter alguém motivado. Nada pode deter uma igreja motivada. Nada pode te deter. Nada. A palavra de Deus vai dizer: o que nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor dele. Nada. Irmãos, Salmo 23 diz isso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nada, nem o vale da sombra da morte pode te deter. Nada. Isso não é uma palavra motivacional, é palavra de Deus, palavra do Senhor, que diz que nada pode te deter. Essa é a nossa igreja, essa é a Igreja Batista Atitude, essa é a igreja que Deus quer olhar. Se Deus ele estivesse olhando para essa igreja aqui hoje, escrevesse uma carta para a Igreja Batista Atitude da Zona Sul, qual seria o diagnóstico que ele traria sobre essa igreja? O que ele iria dizer da Igreja Batista Atitude na Zona Sul? O seu nome estaria nessa carta? Qual seria o ponto que ele iria colocar o seu nome? De alguém que trabalha, alguém que avança. Ele olhar e falar assim: olha, meu irmão, eu vejo uma pessoa naquela igreja, meu amigo, o Rodrigo é um cara que ninguém para ele. O Rodrigo pode vir o problema que for, que ele passa por cima igual um trator. Ele confia em mim. Ele vai olhar para a igreja e vai falar assim: eu tenho um povo ali que me serve. Irmãos, é isso que Deus viu na igreja de Éfeso. É isso que Jesus olhou e viu. Importante, uma igreja que não para. Uma igreja que avança. Uma igreja que olha e fala assim: eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. E nada vai me deter. A gente canta aqui, é maravilhoso, né? Ninguém pode parar a igreja do Senhor, mas quando vem um problema, você está lá igual um gatinho. Cadê aquele leão? Cadê? Cadê aquele leão? Não tem. Nós precisamos olhar para a igreja e falar assim: eu quero ser parte de uma igreja que avança. Eu quero ser parte de uma igreja que pode vir o que for. Eu estou junto. Eu estou junto. Irmãos, você vê às vezes a célula lá acontecendo, a célula bombando. Aí a pessoa chega e fala assim: não, eu cheguei cansado do trabalho, hoje não vai dar para ir não. É legítimo o seu cansaço, mas não negocia não. Não deixa isso te paralisar não. Não deixa isso te deixar prostrado. É um dia que você não vai na célula, é uma pessoa que deixou de ser cuidada. Um dia que você deixou de estar junto lá com a sua célula, é um dia que você deixou de abençoar alguém. É um dia que você deixou de falar de Jesus para alguém. É um dia que você deixou de transbordar o amor de Cristo na vida de alguém. Eu estava lá na praia, e aí quando a gente voltou, eu comentei isso com a Rafa quando a gente chegou em casa. Irmãos, de verdade, eu fiquei pensando assim, falei: se Paulo estivesse no meu lugar, será que ele estaria lá na praia? Fiquei pensando nisso, falei: será que Paulo estaria na praia? Pô, a gente tem o privilégio, né, de poder tirar umas férias, de poder curtir, de poder usufruir
da beleza que a gente tem aqui nesse Rio de Janeiro. Eu comecei a pensar nisso, falei assim, a gente às vezes, não é perder tempo, mas a gente investe tempo em coisas que a gente fala assim, vai passar. E o tempo que eu estava ali na praia, eu fiquei pensando, caramba, quantas pessoas eu poderia ter falado de Jesus, quantas pessoas eu poderia ter pregado o Evangelho, quantas pessoas poderiam ter sido alcançadas por esse tempo que eu estou aqui. E aí sabe o que eu comecei a perceber? Que até a nossa ida à praia, a nossa ida no cinema, a nossa ida no restaurante, ela precisa ter um propósito. Sai de casa, vai para a praia e fala assim, Senhor, eu vou falar de Jesus para alguém. Eu vou falar de Jesus para alguém. Aí o camarada veio lá vender o mate para a gente. Aí ele veio vender o mate, quando eu comprei o mate, ele falou o nome dele, Joabe. Eu falei assim, rapaz, vejo que és profeta. Brincando com ele. Claro que Joabe não foi profeta, tá, gente? Mas assim, eu olhei para ele e falei assim, Joabe. Falei, aí, meu irmão, você é evangélico? Já fui um dia, estou afastado. Aí, meu irmão, me deu a oportunidade. Eu falei para ele, está faltando o que para você voltar para Jesus, rapaz? Eu vou orar pela tua vida. Então, assim, é com propósito. Você vai sair de casa e vai falar assim, nem a praia, nem o lazer vai me deter. Lá eu vou encontrar alguém que eu vou falar de Jesus. Aí o camarada veio vender esfirra. Aí eu falei para ele, me dá teu telefone aí. Ele me deu o telefone dele. Mandei a mensagem para ele, irmão em Cristo. Mandei uma palavra de fé para ele. Tudo tem que ter um propósito na nossa vida, irmãos. Tudo. Sabe, nada pode parar a gente de falar desse amor, de ter essa paixão por gente. Não podemos. Terceiro lugar, característica que Jesus busca encontrar numa igreja que ama a palavra e confronta o mal. Versículo 3, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. A igreja que não tolerava o pecado. Era uma igreja que não negociava com o pecado. Hoje, infelizmente, tem gente arrumando nome bonito para coisa feia. Camarada pecou, errou, é pecado, ponto. Não, vamos dar um trato de beleza nesse pecado aqui, para falar um nome mais bonitinho para ele. O camarada é um 7-1, mentiroso, engana todo mundo. Aí fala assim, não é bem assim, é que, coitado, meu irmão, é mentiroso, é 7-1, então é pecado. Ame essa pessoa, mas não compactue com o pecado dela. Não, era uma igreja que confrontava, conhecia a palavra, só pode confrontar quem conhece a palavra. Se você não conhece a palavra, você vai pura e simplesmente ser um autoritário. Querer dizer para a pessoa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, meu irmão, é com amor. É com amor. É olhar lá na palavra e falar, querido, olha só, Deus te ama muito. Isso está manchando o seu caráter. Vamos melhorar isso aqui. Acho que tem um caminho melhor para a gente poder melhorar isso. Será que precisa mesmo ficar se prostituindo? Será que precisa continuar falando palavrão? Será que precisa continuar sendo iracundo? Será que precisa? É a gente olhar para o irmão e confrontar ele, sim, mas na palavra, com amor. É uma igreja que não tolerava o pecado. Chamava de pecado aquilo que era pecado. Hoje a gente fica vendo aí o evangelho meio light, o evangelho meio Nutella, né? Como o pessoal costuma dizer. Evangelho Nutella. Evangelho que negocia determinadas coisas. Evangelho que olha e fala assim, não tem problema não, né? Hoje em dia já existe aí, você pode se amigar, pode morar junto, união estável. Não, meu irmão, vai casar, pô. Casa, assume o compromisso. Chega junto. A igreja tem medo de falar contra pecado, não tem que ter medo de falar contra pecado. Porque se falar contra o pecado, a igreja vai ficar vazia. Irmãos, que fique. Deus não está preocupado com a igreja cheia, Deus está preocupado com a igreja santa. Quiser encher a igreja, é só trazer gente famosa. Traz gente famosa aqui que a igreja fica lotada. Fica lotada.
traz um cantor famoso, um preletor famoso, a igreja fica lotada, cheia de gente, pode botar a cadeira ali, abrir, botar telão lá em cima, fica lotada. Deus não está preocupado com a igreja cheia. Deus está preocupado com o seu coração cheio do Espírito Santo. Isso Ele está preocupado. Irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja que lutava contra o pecado. Uma igreja zelosa, fiel à doutrina. Fiel à doutrina. Não abria mão da palavra. Como eu falei aqui, muitas pessoas se infiltravam. O texto vai dizer, lá no finalzinho, no versículo 6, ele diz o seguinte, que eles odiavam as obras dos nicolaítas. Sabe quem eram os nicolaítas? Era um povo que se infiltrava na igreja, mas eles não brigavam contra os cristãos, não. Não, eu não quero acabar com os cristãos. O que eu quero mostrar para vocês é que o evangelho, ele pode ser um pouco mais suave. Sabe aquilo que a gente chama de pecado? Então, vamos pensar aqui, não é bem pecado se a gente for olhar, sabe? Não, vem do jeito que você está e permaneça do jeito que você está. Esse é o evangelho que se prega aí hoje em muitos lugares. Semana eu recebi um vídeo aí, uma figura exótica na internet, dizendo que se você fuma o teu baseado, se você cheira a tua cocaína, que não tem problema não, pode vir. Se você traz a tua mulher, pode vir. Pode, a palavra de Deus diz isso mesmo, pode vir, mas você não deve ficar como está. Não deve, porque quem tem um encontro com Jesus é transformado. Quem se depara com Jesus é transformado, não é mais o mesmo. Então, os nicolaítas, eles vinham com esse conceito. Não, peraí, olha, não é bem assim. Vamos ter uma igreja aqui mais tranquilinha, sabe? Vamos afagar um pouquinho aqui as pessoas, porque senão o pessoal vai embora. O evangelho deturpado. Algo que não era, não tinha nada a ver com o evangelho. E aí a igreja de Éfeso olha para isso e fala assim, aqui não. Aqui não, aqui nós zelamos pela palavra, aqui nós acreditamos que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Ele transforma a nossa vida, aquele que mentia não mente mais, aquele que traía não trai mais, aquele que roubava não rouba mais, é assim, metanoia, mudança de mente, transformação, esse é o Evangelho. Então, eles odiavam os nicolaítas, assim, e o texto diz, assim como eu odeio, Jesus está falando isso, é Jesus que falou isso para a igreja, ele também odiava as obras dos nicolaítas, porque se tem uma coisa que Deus odeia, é heresia, é quando alguém tenta deturpar a palavra dele, dizer algo que ele não disse, mostrar o evangelho que ele nunca pregou. Deus odeia isso. E essa igreja, ela lutava com unhas e dentes contra isso. Era uma igreja que era apaixonada pela palavra. Uma igreja que buscava o conhecimento. Irmãos, nós precisamos nos dedicar ao conhecimento da palavra. A nossa igreja disponibiliza lá no site da Uniatitude, vários cursos maravilhosos. Cursos que você vai mergulhar no conhecimento da palavra. Quer crescer no conhecimento, quer aprofundar o seu conhecimento, quer ter um pouco mais de base bíblica, vai lá para a Uniatitude. Anota aí no teu telefone, vai lá na Uniatitude, estuda os cursos do avivamento. Às vezes a gente começava a classe do avivamento aqui na igreja, né, Ellen? 50 pessoas. Aí chegava na terceira turma, 4, 5 pessoas. O pessoal largava no meio do caminho. Aí a Bíblia vai dizer, o povo perece por quê? Por falta de quê? Conhecimento. Irmão, os tempos estão chegando. O tempo vai chegar, onde os nicolaítas vão entrar dentro da igreja. Já estão entrando. E nós precisamos ter conhecimento da palavra para poder rebater essas falsas doutrinas. Nós precisamos ter conhecimento da palavra para entender aquilo que é, de fato, a vontade de Deus.
3 características que Deus olhou para essa igreja e Ele viu. Uma igreja que confrontava o mal, uma igreja que suportava o sofrimento e uma igreja que trabalhava. Porém, tem algo que chamou a atenção do Senhor nesse texto. Jesus, ele olha para a igreja de Éfeso e ele vê uma igreja boa. Olha só, aos nossos olhos, uma igreja boa, uma igreja que trabalha, uma igreja perseverante, uma igreja que não tolera o mal. Mas ele olha para essa igreja e ele fala assim, versículo 4, contra você, porém, tenho isso, você abandonou o primeiro amor. Ah, meu irmão, aí é que está o problema. Não basta ser uma igreja que luta, uma igreja que persevera, uma igreja que trabalha, não basta, tem que ser uma igreja amorosa. E quando ele fala aqui, ele está falando do primeiro amor. Primeiro amor. Quem já namorou, ou quem namora, sabe do que eu estou falando. Aquele primeiro amor, aquela coisa gostosa. Quando eu namorei a Rafa, ela morava lá no Meia. Eu saía daqui feliz da vida para encontrar com ela lá, de 476, lotado. Eu pegava o ônibus 476 na Lagoa, ia para lá encontrar com ela feliz da vida. E aí chegava em casa, não tinha celular naquela época, era o telefone fixo, né? E eu ligava para ela, quando eu chegava em casa, falava assim, discava lá, né? Aquele de discar. Quem pegou aí o telefone de discar? Olha aí, ó. Tem mais de 40. Tem mais de 40. A gente discava lá, era caro para burra a ligação, era caro a ligação. E aí eu discava para ela, ligava, o dia inteiro passando lá com ela. Amor, cheguei. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E você? Tá tudo bem também. Irmão, era 1 hora de conversa no telefone. Era 1 hora de conversa no telefone. Desliga você. Não, desliga você primeiro. Desliga você. Não, desliga você primeiro. Era 10 minutos para desligar o telefone. Aí falava assim, então vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3 e... Aí desligava. Você também fez isso, não fez? É assim. Porque primeiro amor, está apaixonado. Saía com ela para passear, a gente falava assim, vamos tomar um sorvete? Tomava um tablito. Um tablito. Voltava para casa feliz da vida, porque tomou um tablito. Não é? Passava na rua, arrancava uma florzinha assim, aqui ó amor, para você. Aí ela botava dentro do livro assim, dentro da Bíblia, ou então do caderno, para aquela folhinha secar. Aí quando ela olhava lá, aquela folhinha, falava assim, ele me ama. Irmãos, a simplicidade, aquele primeiro amor, onde nada mais importa, é só aquela pessoa que está ali, você não sente nem fome, porque você está com a pessoa que você ama. Esse é o primeiro amor. É isso que Jesus olhou para a igreja de Éfeso e falou assim, olha, vocês são ótimos, vocês fazem um trabalho maravilhoso, a igreja está indo muito bem, mas vocês deixaram de lado o primeiro amor, vocês esqueceram do primeiro amor, vocês esqueceram que eu estou aqui, vocês estão fazendo no automático, as coisas estão acontecendo e não tem prazer, não tem paixão. É isso que Jesus estava falando, era isso que ele estava alertando aqui a igreja. Jesus, quando ele olha para aquela igreja, ele fala assim, que igreja linda, mas não tem amor. Esqueceu o primeiro amor, deixou de lado. Irmãos, não podemos deixar de lado o primeiro amor, precisamos olhar para trás e falar assim, só Ele importa, só Ele importa, se Ele não estiver aqui, eu não quero estar, se Ele não fizer parte do meu dia a dia, eu não quero estar, se Jesus não estiver na igreja, eu também não quero estar na igreja, se Jesus não estiver na praia, eu também não quero estar na praia, se Ele não for viajar comigo lá para Paris, eu também não vou, dane-se, não quero saber, esquece a passagem, vai ficar aí, porque se Ele não for, eu não vou, é assim, voltar ao primeiro amor, ser apaixonado por esse Jesus, ter paixão por Ele e ter paixão por gente,
Porque quem ama Jesus não pode ser indiferente ao outro. Tem que se compadecer do outro, sim. Jesus olha para aquela igreja e ele faz 3 alertas aqui. Ele fala assim, ó: lembre-te, arrepende-te e volta. Jesus, ele convida aquela igreja para se lembrar de onde caiu, para se lembrar de onde deixou o primeiro amor. E para finalizar, eu queria trazer para você esses 3 pontos aqui, bem rapidinho. Lembre-te de onde caíste. Irmãos, o filho pródigo, quando ele estava lá, ele pediu a sua herança, ele foi viver a sua vida. Sabe o que fez ele voltar para a casa do pai? Não foi estar lá comendo a comida dos porcos. Foi quando ele se lembrou da casa do seu pai. Foi quando ele olhou e falou assim: na casa do meu pai, os funcionários dele, os empregados dele comem melhor do que eu. Ele se lembrou de que um dia ele teve um pai. Ele se lembrou que ele tinha uma casa que ele podia recorrer. Ele se lembrou de que o pai dele era um pai amoroso. Foi ali que ele lembrou. Então lembre-te de onde você caiu. Lembre-te de onde ficou para trás aquele primeiro amor. Lembra, olha para a sua vida agora e fala assim: foi aqui. Foi aqui. Aqui que eu parei. Aqui que eu entrei no automático. Aqui que eu deixei de orar, aqui que eu deixei de ler a Bíblia. Foi aqui. Foi aqui. Aqui onde tudo começou a desandar. Irmãos, Jesus, ele te ama. E ele continua dizendo: arrepende-te. O arrependimento é mudança de atitude. Lembra de onde você caiu e muda. Não fica parado, não fica prostrado, não fala assim: ah, chega, agora já era, não tem mais jeito para mim, eu caí, eu pequei, a minha vida é um fiasco. Não! Arrepende-te, arrepende-te, muda a rota, muda a sua mente, lembra de onde você caiu e volta atrás. Ele está te esperando, Ele quer te abraçar, Ele te ama, Jesus te ama. E quando a gente se arrepende, Ele nos convida a voltar à prática das primeiras obras. A mudança de atitude, ela também gera arrependimento, mas ela produz frutos. E é pelos frutos que a gente conhece a árvore. Então volta, se arrepende e muda. Passa a gerar frutos. Passa a viver a sua vida para o Senhor. Aonde você estiver. Seja apaixonado por Jesus. Seja apaixonada por Jesus. Buscar o primeiro amor é colocar Jesus acima de todas as coisas. Só Ele importa. Nada mais vale a pena. Nada mais vale a pena. Se Ele não for o primeiro lugar, se Ele não for a nossa motivação, nada mais vale a pena. Para finalizar, Mateus capítulo 13, versículo 44. Ele diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Quando nós encontramos Jesus, nós encontramos um grande tesouro. Quando nós encontramos Jesus, a gente larga tudo para seguir a Ele. Quando a gente encontra Jesus, a gente fala assim: chega, não tem mais sentido eu fazer minha faculdade se Ele não estiver lá comigo. O meu trabalho tem um propósito e é Ele.
Vai, vende tudo o que você tem e segue Jesus.